Fala, Rodrigo, boa noite para você, cara. Prazer falar contigo. Minha pergunta é em cima disso aí que você respondeu agora há pouco. É, o Penedense, se não me engano, ele tem um atleta de 15 anos. Está em processo, inclusive, de crescimento, aquela questão toda de desenvolvimento fisiológico. E também tem os jogadores mais experientes. Você vai trabalhar com todos eles. Como é que lida com um garoto desse? Né? Cara que está com 15 anos, o corpo muda o tempo inteiro até atingir a maturidade. Ele tem ainda até margem para crescimento, né? Eu acho que mais 6 anos para crescimento. E aí fiquei nessa curiosidade de como trabalhar por um jovem ainda, para um jovem ainda em desenvolvimento corporal, atingir o máximo em um campeonato profissional, cara. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe. Uma pergunta muito inteligente, parabéns. A gente tem que entender o seguinte: existem fases na preparação do futebolista. Alguns estudos eles determinam que para o atleta se tornar um futebolista propício a enfrentar as cargas profissionais, precisa-se de 10 mil horas de treino. Que essas 10 mil horas elas estão blocadas por período. Nós temos o primeiro período, que é a iniciação desportiva. Nós temos o segundo período, que é o desenvolvimento desportivo. E nós temos o terceiro período, que é a performance desportiva. Isso tudo, o profissional ele tem que entender essas fases de maturação, desenvolvimento e crescimento humano, para você aplicar cargas referentes às fases sensíveis. Por exemplo, um atleta de 15 anos, ele tem as fases sensíveis para força, coordenação, velocidade, a resistência aeróbia, a resistência anaeróbia, ela já vem um pouquinho antes, com muito cuidado na resistência anaeróbia, porque o atleta está em pico do crescimento, que nós temos que calcular o pico do crescimento do atleta, nós temos que calcular a idade maturacional do atleta, se ele está no primeiro estirão, no segundo estirão, isso tudo é feito através de algumas avaliações, que elas são fidedignas, elas são feitas consciências e são reconhecidas como avaliações que têm um padrão ouro, né? Então, isso tudo a gente vai colocar, todas essas avaliações nós vamos fazer no Penedense, né? Junto com o Departamento de Fisiologia e o nosso Departamento de Preparação Física, junto com o de Nutrição, Psicologia, enfim. Então, esse processo a gente vai trabalhar justamente em cima do princípio da individualidade biológica, do princípio da sobrecarga, do princípio da especificidade. A união desses princípios, junto com a nossa experiência de 26 anos de profissão, nós não vamos propiciar a mesma carga de um atleta que tem 30 para o atleta que tem 15. Nós vamos propiciar o mesmo treinamento, talvez. Agora, partindo do princípio que a prioridade é a fase sensível dessa fase de desenvolvimento desse atleta de 15 anos. Estou citando um exemplo. Então, assim, a experiência faz com que a gente já consiga equacionar, mensurar e aplicar meios, métodos e conteúdos que não atrapalhem cada fase de cada indivíduo. Por exemplo, o atleta de 30 anos ele já está em alta performance. O atleta de 15 ele está em desenvolvimento. O atleta de 13 ele está em iniciação desportiva. Então, cada time no seu time, né? Cada associação devida das ações a serem aplicadas para cada momento e para cada indivíduo.